Salve, salve, torcedor São Paulino. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Maior Filho Tricolor para falar hoje do pré-jogo de Bragantino contra São Paulo, né, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil para o São Paulo, mas o São Paulo precisa vencer de qualquer jeito, de qualquer maneira. O São Paulo precisa vencer para se afastar um pouquinho dessa zona incômoda, zona do rebaixamento, que o São Paulo ainda não entrou por um milagre. Essa que é a realidade, porque o São Paulo está fazendo de tudo para entrar na zona de rebaixamento e sofrer um descenso que vai ser a pior vergonha da história do São Paulo. Espero que isso não aconteça de jeito nenhum e que o nosso time se recupere o mais breve possível, né, para ficar longe dessa situação. Só que acontece é que precisa de 45 pontos e o São Paulo só tem 12. É uma vergonha, pessoal. O São Paulo está com 13 jogos e 12 pontos. Tem mais jogos do que pontos. Isso é realmente muito vergonhoso. A gente espera que o Crespo faça alguma coisa que mude esse cenário, porque senão a gente vai sofrer muito mais do que a gente já está sofrendo, né? O jogo vai ser lá em Bragança Paulista, né, em que o São Paulo, desde que virou RB Bragantino, ele nunca ganhou lá em Bragança. Então vamos ver, né, um tabu aí desde 2020, que o São Paulo não vence de jeito nenhum, não consegue vencer. Já venceu o Bragantino outras vezes, que não foram muitas, foram poucas, né? Mas lá eles nunca conseguiram vencer. Não sei se vai conseguir dessa vez, até porque o São Paulo não está bem e o Bragantino, por oposição, está muito bem no campeonato, né? Essa que é a realidade. Infelizmente a gente vê no Bragantino mais uma vez lá entre os primeiros e o São Paulo lá entre os últimos. É uma vergonha mesmo. O São Paulo tá, e a gente, torcida, está passando por isso, né? É uma vergonha, né? O jogo vai ser às 21h30 horário de Brasília e o São Paulo vai ter uma dura missão, que é vencer esse Bragantino aí, que está muito bem no campeonato. Qual que é a possível escalação, pessoal, que o São Paulo vai entrar amanhã? Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Enzo Dias, Luciano e André Silva. Aí me tá parecendo um 3-5-2 mesmo, com dois atacantes, que é o Luciano e o André Silva. Mas se for, o Luciano tem que jogar nessa posição de segundo atacante, essa que é a realidade, esse é o lugar dele jogar. E o Oscar ali armando um pouco, e os outros jogadores, né, os dois volantes, mais os dois laterais alas, para poder ajudar. Só que o negócio é o seguinte: se os alas não subirem para ajudar, vai ficar difícil. Só que a gente tem um problema, né? Porque o Cedric e o Enzo Dias, eles são jogadores defensivos. E outra, o Cedric já tem, eu acho que 34 anos, gente. Então ele vai sofrer mais. Aí que tá, que eu sempre relembro. O São Paulo fez a pior besteira, essa diretoria incompetente, de liberar o Moreira. Olha aí, ó, Moreira seria titular uma hora dessa, né? Mas eles liberaram o Moreira a preço de nada, e o William Gomes também a preço de nada. Agora tá aí precisando de ponta, e eu tinha mais um ponta. E outra, o São Paulo toma só decisões que a gente não dá para entender. Eles desceram pro Sub-20 para fazer os últimos jogos aí. O Luca e mais outro menino aí que eu esqueci o nome, que ele não joga, mas o Luca fez aquele gol na Libertadores, salvou o São Paulo aquele jogo e nunca mais teve oportunidade praticamente. Tem que utilizar os garotos da base, senão não vai dar certo. O Crespo entrou contra o Flamengo daquele jeito lá que ele entrou, e a gente só não foi goleado, a gente foi trucidado, mas não foi goleado. Era para ter sido 7-8, o Rafael fez milagre, o Flamengo errou outras bolas e a gente só não sofreu uns 5, 6, 7, porque eles erraram e o próprio Rafael fez esses milagres que eu falei. E vamos ver, né? Porque ele entrou com um atacante só, que tinha sido o André Silva, e o Oscar para ali fora de posição. Então vamos ver, mas que os laterais precisam ajudar, precisam, né? E
Crespo, ele vai ter oportunidade de colocar alguns outros jogadores ao longo da partida aí. Eu espero que ele utilize, mas eu já falo que tá errado ter mandado o Luca para jogar esses jogos de sub-20. Aí o que aconteceu? O Rian Francisco, né? Rian Francisco machucou. Ele machucou num treino. E agora? O que vai fazer agora? É o cara que tava aí, que é um moleque bom de bola. Para mim é o melhor dessa safra aí. É o Rian Francisco, com certeza. E agora ele vai só ano que vem, gente. Ele teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Só ano que vem, 2026. Não colocou o moleque para jogar, mal e mal. E aí agora o moleque machucou no treino. Olha só como que acontece as coisas. Mais um jogador que o São Paulo perde por uma ligação, por uma lesão de ligamento. Então tem que verificar essa preparação aí, porque o São Paulo, de novo, mais um jogador. Toda hora é um jogador que se lesiona desse ligamento do joelho. Então tem que verificar isso daí. Isso daí é importantíssimo. E aí a gente vai perder o garoto por aí pelo menos uns 6 meses aí, pelo menos o garoto vai ficar de fora. Olha só. Não deram oportunidade para ele, ele acabou machucando. É lógico que não se machucou por causa disso, mas olha o que aconteceu. Infelizmente, agora a gente vai ficar com esse jogador a menos. E aí Dineno e André Silva. Tá difícil, hein, gente? Olha o centroavante que a gente tem. Vamos esperar pro Luciano jogar bem aí, esse paneleiro, para ver se ele joga bem, né? Para ver se ele, nessa função de segundo atacante, ele vai bem e ajuda o São Paulo. Porque bom finalizador ele mesmo, sempre foi, né? No São Paulo, sempre foi no São Paulo bom finalizador. Mas, como meia, ele era horroroso e péssimo, né? Essa aqui é a verdade. Vamos esperar, né? Desejar a boa recuperação pro Rian Francisco, né? Porque eu acho que eles estavam prestes a vender ele. Eu acho que estavam prestes a vender. Agora não vai vender mais porque o garoto machucou. Vai ficar pelo menos 6 meses fora aí. É impressionante. Só sobre a colocação, né, do São Paulo. O São Paulo está em 15º, pessoal. É uma vergonha imensa, né? Ele está com 12 pontos. E os outros 3 times que estão dentro da zona de rebaixamento, né? O que estão um fora e os outros 3 Santos, Juventude, Vitória e Fortaleza, né? Mas o Santos, o Juventude e o Vitória tem um ponto a menos que o São Paulo. O Fortaleza tem 2 pontos a menos que o São Paulo. Qualquer um desses aí que vencer e o São Paulo não vencer, passa. E aí o São Paulo vai ficar afundado lá na zona de rebaixamento. Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer. Aí depois desse jogo que o São Paulo tem contra o Bragantino, vai jogar contra o Corinthians, né? No sábado. Vamos ver o que vai acontecer, porque, olha, gente, vai ser o jogo dos desesperados e o São Paulo precisa vencer de qualquer maneira. E eles vão fazer de tudo para vencer o São Paulo, porque o São Paulo estando na draga aí, na dificuldade, é tudo que os rivais querem, né? Até porque eles sempre foram muito invejosos pelos títulos que o São Paulo tem. Só que agora eles não têm nada que invejar, porque o São Paulo tá um lixo completo no Campeonato Brasileiro e não é de agora. Depois eu vou fazer um vídeo com um apanhado das últimas classificações do São Paulo nos brasileiros, e a gente vai ver o quão deprimente, né, e quão patética foram as temporadas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. De vários anos para trás aí, foram todas patéticas, né? Se eu não me engano, a última vez que o São Paulo conseguiu um vice-campeonato foi em 2014, se eu não me engano. De resto, gente, é uma piada, é uma vergonha, né? Mas fazer o que, né? Vamos torcer para que venha essa vitória, né? Eu tô gravando o vídeo na terça-feira à noite. Vamos ver se dá tudo bem e o São Paulo consegue essa vitória, que vai ser um grande feito, vocês podem ter certeza. Vai ser um grande feito ganhar do RB Bragantino lá em Bragança Paulista, porque é um tabu que o São Paulo não quebra, não consegue quebrar, mas se tudo correr bem, amanhã vai quebrar e a gente vai sair com esses 3 pontinhos aí para ir a 15 pontos e ver se fica pouquíssima coisa mais tranquilo. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.